Olá, pessoal. Aqui é Davi Gonçalves, da DG Profissional Digital. Estou aqui hoje com a Isabela Vieira, que é Master Coach. Hoje nós vamos gravar um conteúdo bem bacana aí para a internet. E nós vamos falar sobre as crenças limitantes que impedem bastante aí o crescimento em todas as áreas da vida. Ganhar dinheiro, relacionamento, espiritualidade, todas as áreas da vida. Se alguém tem crenças limitantes, fica impedida de crescer. Como já me apresentei aí, Davi Gonçalves é o meu nome, hoje eu sou web designer e também estrategista de marketing digital. E quem fala comigo hoje aí é a Isabela, ela vai se apresentar melhor para vocês. Pode falar, Isabela. Oi, turma. Eu sou Isabela Vieira. Eu sou Master Coach, formado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Eu já fiz formação de PNL, Programação Neurolinguística, também que me ajudou bastante. Já fiz já sou palestrante também, né? Estou palestrante, muito voltado para o público feminino, né? Acho que onde eu reconheço aí as minhas dores também. Hoje eu sou mãe, esposa, cristã, né? Acho que, na verdade, isso é o mais importante. E vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e um pouquinho das minhas crenças limitantes, né? Porque todos nós temos. E nem sempre a gente identifica, nem sempre a gente sabe o que é e onde ela está atingindo, né? Onde ela está interferindo na sua vida. Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, como eu identifiquei minhas crenças e como eu mudei essas crenças e consegui aí algumas vitórias. Vou ter uma pergunta para você, Isabela. Essa questão da crença limitante, ela pode atingir a pessoa, tipo, depois de um trauma? Ou às vezes até vem do lar, assim, a forma que os pais criaram, pode aparecer essas crenças limitantes na pessoa através disso aí que eu citei? Davi, então, primeiro vamos entender o que é uma crença limitante, né? Então, assim, crença é tudo aquilo que você acredita. Então, a partir do momento que você acredita, no que você acredita, você toma suas decisões, você é quem você é, né? As crenças todo mundo tem. Todo ser humano tem crenças limitantes ou não, né? E elas podem ser desenvolvidas num trauma, né? Por exemplo, às vezes um término amoroso, uma dispensa no trabalho, tudo aquilo que você ouviu na infância, né? Tudo que pai, na escola, aonde você, né, no seu convívio, aí fala, você é burro, você não é inteligente. Os nossos pais também, cheio de traumas, né? Os próprios nossos avós não souberam educar direito nossos pais. Eu sei que eles fizeram o melhor para os nossos pais, mas eles mesmos colocaram várias crenças limitantes nos nossos pais. E eles só reproduziram com a gente, né? Claro, nossos pais são melhores que os nossos avós e nós somos melhores que nossos pais em relação a conhecimento e evolução. Mas eles não sabiam o que eles estavam falando para a gente. Então, sim, na infância a gente gerou muitas crenças que vêm através de traumas também, né? Ou muitas crenças através de trauma. Como eu falei, no ambiente de trabalho, em vários momentos da sua vida, você pode desenvolver uma crença limitante. E eu vou falar para você algumas crenças que eu identifiquei e que eu reverti. Em determinado momento, eu era supervisora de 2 hotéis, né? Supervisora de recepção de 2 hotéis. Então, eu estava trabalhando em um hotel, eu era sênior em um hotel, adorava, eu sou formada também em hotelaria, já morei fora também, fiquei 1 ano morando lá nos Estados Unidos, então, jovem, com 22 anos, eu tive essa experiência, esse privilégio, o que já desde então mudou a minha cabeça, né? Então, eu já tive a oportunidade de ver como que era outra cultura, num país de primeiro mundo, como que era lá, para comparar com o que eu vivo aqui. Então, assim, tudo isso já mudou a minha cabeça. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar nesse hotel como recepcionista e queria crescer na carreira e aceitei essa oportunidade como supervisora em outro hotel. Nesse primeiro hotel, eu trabalhei uns 7 anos. Dominava lá, eu
eu estava lá há muito tempo e conhecia o hotel com a palma da minha mão. Então, era como se lá eu voasse, digamos assim, né? Eu tinha muita liberdade, tinha... eu não sei qual a palavra que eu posso dizer, mas eu dominava o tema, o assunto e tudo mais. Quando eu passei a ser supervisora nesse outro hotel, foi um desafio muito grande para mim. Era a minha primeira oportunidade como supervisora e eu peguei logo 2 hotéis. Nós abrimos o hotel e foi uma implantação. Então, a gente teve que montar todo o hotel, contratar todo mundo do zero. E sendo a minha primeira oportunidade como supervisora, eu fiquei, menino, desesperada, sobrecarregada. E lá nesse hotel, eu desenvolvi várias crenças limitantes, várias crenças. Porque com a minha primeira experiência como supervisora, eu que contratei as pessoas e elas não foram muito bem e acabou sobrando para mim, porque eu era supervisora. Então, assim, eles não faltava e era uma... A gente não tinha um valor de caixa, né, para poder contratar uma equipe completa. Então, no início era tudo muito reduzido. Então, assim, se um faltasse, eu teria que cobrir. Então, imagina 3 turnos num hotel, manhã, tarde, noite e madrugada. E aí, um faltava, eu tinha que cobrir, eu cobria almoço, tal, e ser supervisora. Então, assim, o fato de eu ter contratado aquelas pessoas e elas não ter se dedicado, não ter, enfim, ido bem, eu achei que a culpa era minha, porque eu não contratei direito. Então, já tem aí mais... Aí eu criei um trauma, uma crença de incapacidade, né? Então, assim, eu com 10 meses neste hotel, eu fui mandada embora. Então, você vê, eu já trabalhava 7 anos num hotel de luxo aqui em São Paulo, onde eu dominava, lá na Vila Olímpia. Né? Eu era sênior, né, do turno 2, onde era praticamente uma supervisora do turno 2. E falava inglês, mandava e desmandava lá e vou para outro hotel e sou mandada embora com 10 meses. Eu fiquei... Isso com 28 anos, eu não tenho certeza, 28, 29 anos, assim, é recente, não faz muito tempo. Então, assim, crenças, elas podem, a gente adquire crenças limitantes em várias fases da vida. Neste hotel, eu tive essa experiência, eu saí de lá arrasada, porque eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, porque se um faltava, eu tinha que cobrir madrugada, eu não tinha folga, e sendo supervisora, né, você não marca ponto, então você trabalha, literalmente eu estava sobrecarregada. E eu morava aqui em São Paulo e o hotel era em Santo André. Então eram 70 quilômetros. É seu vizinho aí, né? Você está em Mauá. Sim. Mas enfim, é seu vizinho aí. Eu passei muito por Mauá. E aí eu ia todo dia para essa cidade. Até cheguei a um ponto de que eu aluguei as minhas coisas aqui, meu apartamento, e fui morar em Santo André para ficar mais próximo do trabalho. Então, às vezes, final de semana eu vinha ver minha família, 1h30 de viagem, 70 quilômetros, chegava aqui e alguém falava para mim que não foi, eu tinha que sair correndo e ir para lá, cobrir. Então, assim, eu estava sozinha nessa cidade, né? E 10 meses eu fui mandada embora, sem direito, quase que eu não pego nem seguro-desemprego, porque eu tive que pedir as contas em um hotel para ir para outro, né? Mesmo que é rede, são CNPJs diferentes. Então, eu perdi, meu FGTS ficou bloqueado, eu quase não consigo o seguro-desemprego. Foi assim, um momento muito desafiador para mim. E aí, neste momento, eu desenvolvi várias crenças limitantes. Crença de incapacidade, crença de desorganização, que eu sou uma pessoa desorganizada, crença de inferioridade, porque lá tinha, né, uma equipe inteira no hotel olhando para mim, não me vendo competente. Eu saí de lá cheia de feridas e traumas. E foi aí que eu conheci o coach. Foi aí que eu falei, bom, beleza, não deu certo esse... E que crença eu tinha também? Eu queria ser gerente regional, hoteleira, eu queria seguir na área hoteleira, né? E eu achava que eu tinha que estar trabalhando em alguma coisa, eu tinha que estar trabalhando com carteira registrada para ser alguém, né? Digamos assim. E a minha irmã falava para mim, Isabela, você é doida de querer trabalhar para os outros, você tem que ter seu negócio próprio. E eu falei, não, gente, imagina eu sem um salário fixo, eu sem uma carreira
né? Eu sempre estudei, fiz curso, faculdade, eu queria uma carreira. E aí eu fui mandada embora, eu falei, bom, para eu seguir na área de eu avançar, eu preciso me profissionalizar, me especializar, vou estudar, né? E aí eu fui fazer um curso de gestão de pessoas, que foi aí que eu conheci o coach, né? O curso que eu fiz foi MBA em gestão de pessoas, e eu não sabia o que era coach e fui ver na grade, né? O IBC tinha essa MBA em coach. Então, eu estudei o Professional Self Coach, que é o coach pessoal, né? O Life Coach, conhecido como Life Coach. Eu estudei o Business Coach, Business and Executive Coach, Master Coach, MBA, gestão de pessoas. E foi aí que eu conheci o coach. E eu falo para você, e eu sei que o coach é muito preconceito em cima, né? Porque o povo fala que o povo vê como uma mágica, né? Da noite para o dia, basta você acreditar que vai ficar tudo bem, que você vai ser alguém de sucesso, que você vai ser. Não, não é. E as pessoas, eles falam também, se você não deu certo na vida, vai ser coach. Tudo existe um processo. Eu acredito muito na questão de que o ser humano ele é o que ele pensa, seja positivo ou seja negativo. A própria Bíblia diz isso. Uhum. Se Deus deixou esse conselho para nós é porque é assim mesmo. Eu trabalhei em uma empresa, Febracis, uma filiada aqui de ser Paulista de Santo André. E lá eles trabalhavam isso, e eu já cheguei a fazer treinamento que foram profundamente dentro do meu coração através das técnicas, e realmente eu encontrei respostas que estavam, sabe, coisas que estavam lá dentro de mim, mas eu não identificava. O pessoal faz um bom trabalho, eu sei que nem todo mundo que se diz mas tem gente, tem gente que se importa realmente com o palavra. E o coach tem ferramentas muito poderosas, né? Exatamente. Quando a gente coloca na cabeça coisas positivas, as nossas atitudes vão passar a ser positivas. Então, a vida flui melhor. Mas quando é do contrário, quando é negativa, infelizmente, os resultados são ruins também. Também é real, né? Eu falo que o pessoal tem preconceito porque tem profissionais bons e ruins em qualquer área. E tem quem vai se aproximar, se aproveitar das pessoas, em qualquer área, em qualquer situação. Mas eu falo que depois que eu conheci o coach, para mim, o coach é uma filosofia de vida. Justamente porque eu vinha de uma ferida muito grande, e por conta do coach, por conta do coach, da PNL, eu consegui superar essa situação muito mais rápido do que se eu não tivesse conhecido o coach. Talvez se eu não tivesse conhecido o coach, eu ainda estaria em depressão. Porque eu fiquei no fundo do poço, eu fiquei muito magoada, e lá mesmo eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. Então, assim, no início de relacionamento, eu me sentia uma mulher muito forte, eu era uma mulher muito independente, eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, já para o meu apartamento. Então, assim, o que eu estava passando, eu não tinha coragem de falar, eu fui mandada embora, né? Parece que está escrito aqui na sua cara, na sua testa, de selo de incapacidade. Então, eu tinha muita vergonha de ter sido mandada embora, né? E eu não podia ficar falando isso com ele. Olha aí a crença, né? Aí eu vou identificando as crenças, né? Eu achava que eu não podia conversar com ele o que eu estava sentindo, porque senão ele ia achar que eu era uma mulher pegajosa, incompetente ou insegura, ou, né, uma mulher que não sabia lidar com as próprias questões, porque ele é mais velho do que eu já era mais nova. E se eu viesse com essas questões, eu achava que ele ia olhar para mim de uma forma diferente. Então, eu não conversava com ele. Quando a gente se via, eu já, não, tá tudo bem, mas por dentro estava arrasada. E ele me conheceu lá no trabalho, né? Ele já me conhecia antes, então ele já me viu como eu era no outro hotel, toda empoderada. E aí depois eu vou para esse hotel e ainda sou mandada embora, então eu não queria demonstrar fraqueza, né? Na minha família também, outra crença. Se você demonstra fraqueza, se você chora, se você se abre, você demonstra fraqueza, você é fraca. Enfim, e aí no coach é como se eu tivesse cortado um caminho, é como se eu tivesse acelerado um processo.
a depressão. Então, assim, o que eu identifiquei no coach e na PNL, que a melhor coisa que poderia ter me acontecido na vida foi ter sido mandada embora. Porque se eu não tivesse sido mandada embora, eu não largaria o osso, porque eu sou muito perseverante, e eu ia lá, minha saúde ia para o ralo, porque eu emagreci demais, eu não comia, eu não dormia. Só que eu não ia pedir as contas, eu ia provar que eu era capaz. Então, assim, ele ter me mandado embora foi a melhor coisa, porque com isso eu aprendi, fui procurar o coach, com isso eu parei por um momento e me conheci. Eu fiz eu voltei para mim mesmo, fiz um autoconhecimento, né? E aí eu descobri as minhas qualidades, as minhas potencialidades, as minhas fraquezas. E parece tão básico isso, mas se eu te falar que as pessoas não se conhecem, é impressionante quando eu falo do amor próprio. Mas como que é amor próprio? Né? O que é o amor próprio? Uai, gente, o amor próprio é você se amar, é você se conhecer, é você se amar, é você entender que você tem fraquezas, que você tem defeitos, da mesma forma que você tem qualidades. Se você não sabe quais são as suas qualidades, os seus valores, se você não sabe quem você é, como é que você vai se amar? Como é que você vai se respeitar? Então, o coach me fez conhecer tudo isso, o coach me fez abrir a minha cabeça para tudo isso, né? Ele me fez entender que é possível, sim, você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Claro que você não vai estar 100% em todas as áreas da sua vida, mas você consegue estar bem feliz em todas as áreas da sua vida. Pode ser que tenha uma ou duas, no máximo 3 aí, que você tenha que dar um pouco mais de atenção, que é o momento que eu estou hoje, né? Graças a Deus, né, em todas as áreas da minha vida, e essas áreas da vida eu quero dizer vida social, vida espiritual, vida profissional, financeira, amorosa, amigos, familiar, enfim. Se eu não me engano, eram umas 11 áreas, né? Então, você disse que o coach tem várias ferramentas, né? Inclusive, isso é uma das ferramentas, é a roda da vida. É você identificar na sua vida, as suas áreas, de 0 a 10, quanto você dá em cada área da sua vida. E você pode pensar assim, eu posso dar 10 para tudo. Mas aí você está mentindo para você mesmo, né? É muito relativo. É você quem vai parar e olhar para a sua vida e falar, puxa, de 0 a 10, como que está o meu casamento? Para você mesma, né? E aí que a gente dá normalmente uma nota baixa nas áreas da vida, porque a gente quer comparar com outras pessoas. Mas fulano de tal é mais feliz, então o meu casamento deve ser 5, 4. Então, assim, tudo isso, comparação, enfim, a gente... Foi aí que eu conheci tudo, através do coach que eu consegui abrir minha cabeça para esse mundo de opções, de ter mais clareza sobre a sua própria vida, o propósito, o legado, enfim. Aí voltando. Aí eu desenvolvi várias crenças e com o coach eu consegui identificar que a melhor coisa que me aconteceu foi ter sido mandada embora, porque aí abriu minha cabeça para o empreendedorismo, abriu minha cabeça para o valor do meu trabalho, valor do meu tempo, valor da minha vida, porque eu me dedicava 24 horas para um hotel para ganhar menos do que eu ganhava aqui. É quase a metade, aqui em São Paulo. Eu fui para ganhar metade para trabalhar o dobro. E simplesmente a pessoa vai falar, não está pronta ainda, eu vou mandar ela embora. Então você dedica a sua vida para uma empresa que a hora que ela quiser, ela te manda embora. Por que você não dedica a sua vida para você mesmo, para trabalhar para você mesmo? Nada contra quem trabalha registrado, nada contra quem trabalha com uma empresa. Não é sobre isso, mas sim sobre felicidade, sobre estar bem. Né? Você se matar de trabalhar para deixar uma pessoa mais rica. Né? Então, aqui eu estou falando no sentido de insatisfação, né? de propósito, enfim. Aí eu identifiquei. Desculpa te cortar, essa questão tocou, propósito. São perfis de pessoas, tem pessoas que elas vieram a esse mundo para serem empreendedoras, líderes, e tem outras que vão trabalhar para outras pessoas e vão ser super felizes e vão ter resultados também.
Nada de errado com isso, são perfis, né? Sim. Olha, uma coisa que eu venho aprendendo, que há pouco tempo, de pouco tempo para cá, minha vida mudou completamente e tem muito a ver com a espiritualidade, né? Eu vinha aí numa busca aí de felicidade e não entendia por que as coisas não aconteciam, por que não dava certo, até eu ter uma mudança de mindset e perceber que eu estava procurando e investindo o meu tempo e energia nas coisas materiais e deixando de lado o espiritual. Mas eu não sabia disso. Até que várias coisas aconteceram e eu mudei esse mindset e comecei a perceber que se eu entregar, né, se eu acreditar mais em Deus, na fé, né, acreditar em Deus de que Ele vai cuidar da minha família, da minha vida, que não adianta eu querer resolver as minhas questões com a minha própria força. Eu não vou conseguir nada. E aí eu finalmente entreguei a minha vida para Jesus, assim, e eu estou muito feliz por isso. E aí passei a estudar mais a Bíblia e estou entendendo que, assim, propósito todos nós temos, né? Deus nos criou, né? Deus nos fez, Deus nos permitiu a vida por um propósito. Cada um tem o seu propósito diferente, é igual você falou, Davi. Pode ser na sua própria empresa, pode ser na sua igreja, pode ser lá no Senado, pode ser cuidando dos filhos, não importa onde você esteja, mas todos nós estamos aqui por algum motivo, né? E eu ouço a dizer que o motivo principal é ele, né? Toda honra e toda glória a Deus, mas cada um vai fazer de uma forma, né? Sim. E esse assunto me interessa muito, que eu acredito que você começa a ser curado dessa questão das crenças limitantes quando você tem alguém mais poderoso para te ajudar. Eu conto e não tenho vergonha, tenho exposto isso na internet para o mundo inteiro ver, que da adolescência até os 20 anos de idade eu tomei muita bebida alcoólica, usei 6 tipos de drogas e frequentava festas raves. Eu usei cocaína, crack, maconha, LSD, lança-perfume, êxtase. Menino. E aquilo tudo me levou para o fundo do poço. Perdi meu emprego, não conseguia sair do primeiro ano do ensino médio e perdendo os valores de família, só pensamento ruim, só andava com pessoas que não, sabe, que não me agregavam nada. Amo a vida delas, mas não concordo hoje com as práticas, né? E eu acredito que quando chegar também o tempo para eles de despertar e buscar a melhoria, Deus vai ajudar eles se eles estiverem em pé também. Mas aquela caminhada era ruim, né? Então, a partir do momento que eu tive essa questão da fé, né, de encontrar a fé e seguir a fé, acreditando em Jesus, em Deus, começaram as curas. Mas eu era muito oprimido, tipo uma cabeça, chamar a cabecinha de ervilha mesmo, era bem pequenininho, só coisa ruim abundava na minha mente, né? E aí, a partir da fé, as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, né, que nos traz bastante sabedoria. Ali tem sabedoria para todas as áreas da vida, né? Sim. Retomei meus estudos, saí do primeiro ano, consegui fechar o ensino médio, aí foi livro em cima de livro, os estudos lá em web design, estudei 3 anos direto de web design, vários certificados, trabalho, só focando, estudo, trabalho, estudo, trabalho. Isso tudo trouxe um crescimento para mim, né? E um propósito, né? Um propósito. Em várias áreas da vida, você começa na espiritualidade, né? Você estando junto com Deus, ele vai te dando as ferramentas, a graça dele vai trabalhando em outras áreas da sua vida, né? Que eu encontrei minha namorada, passei ali no processo de noivado, hoje sou casado, e altos e baixos. Mesmo na fé, tive problemas, e tenho até hoje. Isso é normal do ser humano. Sim. Mas em tudo, Deus me deu sabedoria e graça para vencer, né? Passei por um processo de complicações para poder chegar a ter a minha própria empresa, ter essa liberdade que é muito gostosa, né?
lembro que eu comecei ali a trabalhar com 17 anos, uma oficina mecânica. Aí depois eu fui para operador de máquinas, já com 18, registrado em CLT. Uhum. Tive o processo de conversão, né, de abandonar tudo isso. Hoje eu 13 anos limpo, não fumo, não Olha bebo. isso. Nada. Uhum. É radical. Se eu recebo uma cesta de Natal, eu pego a champanhe e jogo na pia. Eu sou assim, porque eu tive problemas, eu não quero ter Sim, sim. novamente, né? E aí depois fui para o call center, eu trabalhei muitos anos no call center, né? Trabalhei Uhum. para Claro, trabalhei para o Banco do Brasil, cobrando dívidas altas, dívidas de 300 mil, 100 mil, 300 mil, eu cobrava. Fui um dos melhores cobradores até. Fui E a trabalhar. gente aqui reclamando de R$ 1.000 no banco. Tem gente que deve bastante, viu? Depois fui trabalhar na Cielo, no call center, enquanto isso, eu falava, pô, não quero ficar no call center, agradeço a Deus pela a porta que me abriu, Uhum. e eu vou pegar esse dinheiro que eu ganho aqui e vou investir em estudos, no que eu Uhum. gostava de fazer, tecnologia, criação de sites, web design, por conta da criatividade, eu amava, né, o mundo do computador, da internet, eu sempre amei isso aí. Uhum. E aí eu, trabalhando, investindo, tal, me formei lá, fiz os 3 anos de web design. Aí foi uma grande frustração, porque depois que eu terminei os estudos, eu não conseguia vender site nenhum. Eu fiquei frustradíssimo. E a vida, como tem altos e baixos, quando você passa por um desemprego, quando você passa por um problema amoroso, que eu já tive também, Uhum. quando você tem seus sonhos, seus objetivos, e as coisas não acontecem, você se frustra, você se fere, Uhum. e realmente vem para ficar bem instalado ali na sua mente essas crenças limitantes. Mas aí é que entra, que pode ser uma pauta para um outro assunto, a questão da resiliência, né? A fé, a resiliência, a questão do propósito. Você fala, pô, eu estou passando por dificuldades, mas eu não vou ficar assim. Uhum. Um momento. Eu Temporário. tenho, eu tenho um propósito, eu sei do meu valor, eu sei o que Deus colocou dentro do meu coração, eu vou passar por isso e Uhum. lá na frente, eu não sei quando, se é amanhã, se daqui um mês, se daqui um ano, vai melhorar. Eu vou insistir no meu sonho. E aí a gente vai pondo um tijolo por dia, Exato. né? Uhum. Quando a gente vê aquilo que nós estávamos pensando e buscando, começa a acontecer. Né? Começa a acontecer. Aí eu entendi, eu não conseguia vender meus produtos, meus serviços, né? Uhum. Frustrado, já desanimado no call center, tinha perdido um pouco da audição, porque muitos anos trabalhando, Uhum. ficar com um problema psicológico, porque estar trabalhando num lugar que você não gosta, aquele estresse, sabe? Quase surtado mesmo, muito horrível. Eu não sei se foi síndrome do pânico, mas foi horrível que eu senti, Uhum. sabe? Não desejo para ninguém, aquele medo de sair de casa, de ir trabalhar, sabe? É. Porque estou dentro de casa, não, foi horrível. E aí eu fui buscando na internet como vender serviços, eu encontrei o Érico Rocha, ele é um dos top players do Sim, sim. mercado de marketing digital. E ele vinha falando que era possível, através da internet, você obter grande lucro com negócio online, né? Eu falei, pô, esse cara aí, eu sempre fui meio assim, não vou chamar doido, mas meio corajoso, na bagunça. Diferenciado, né? Pô, eu era corajoso, no meio do mundão lá da doideira, eu fazia cada uma que só não morri porque Deus tem planos mesmo na minha vida. Uhum. Só de chegar a usar as drogas que eu usei e frequentar os lugares que eu frequentei, tinha que ser bem doido mesmo. Então eu falei, pô, esse cara aí eu acredito, né? Que ele está falando, meu. É. Dá para ganhar esses valores trabalhando com internet e tal. Eu falei, pô, eu vou ver o que é marketing digital. Eu comecei a ler os livros dele, ele fez evento presencial aqui em São Paulo, eu fui ver ele, né? Um baixinho, galeguinho. Aí eu fui aprendendo e eu falei, pô, vou entrar nesse mundo e fui fazendo estudando vários assuntos nesse sentido, indo em eventos de vendas online, né? Até hoje, livros de empreendedores como o Rick Chester, Silvio Uhum. Santos, o Flávio Augusto, né? Uhum. Você fala do livro Ponto de É, Inflexão. muito bom, Então, né? todos esses livros aí, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Muito Mente bom. Milionária,
o que eu vi? Eu falei, caraca, no coaching, quando eu trabalhei na Febracis, o meu patrão, o Flávio, que eu aprendi muito com ele, ele falava assim: se o João consegue, por que que eu não consigo? Eu consigo também. São Uhum, seres humanos igual nós, todo mundo, uhum, sabe? Comedores de arroz e feijão com todo respeito, somos todos iguais, né? sim, Né? Seres humanos. Só basta cada um buscar aí essa questão do seu propósito, acreditar e ir para cima. é. E aí eu falei, pô, quem que é que eu vou modelar? E aí eu aprendi com um workshop que uma cristã, uma doutora cristã deu, que ela estava falando sobre a sabedoria dos judeus para a prosperidade. O Uhum, povo que Deus tem uma promessa de prosperidade a eles. E aí eu aprendi grandes lições, e uma das lições que até hoje eu procuro, sabe, seguir é ter mentores, né? Onde eu quero chegar? Eu preciso olhar uhum, para homens e mulheres que já chegaram lá. Então, é. são os empreendedores bem-sucedidos. Então, Uhum, eu leio os livros deles, as biografias, e eu falo, não, e eu vou colocando um tijolo por dia, vou colocando uhum, um tijolo por dia. E ela fala também essa questão de você não viver nessa questão do egoísmo. Ah, eu quero dinheiro para mim só. Não, mas você procurar ter o seu propósito de vida para compartilhar. para O que ajudar. você tiver, você vai compartilhar com a sua família, com as pessoas da sua sociedade, numa crescente. Às vezes isso vai impactar pessoas da cidade, do estado, do país, às vezes do mundo, né? Ao seu redor. E aí eu falei, e ela falou, é assim que os judeus acreditam. Se você abençoar seu próximo, Deus te abençoa. Então eu tenho hoje essa vibe, eu sigo essa vibe de Uhum, muito também. melhor do que eu, não pode parar, sempre tem que olhar gente muito melhor que você e procurar abençoar o próximo de alguma forma. Às vezes você vai na padaria, vai no mercado, tem uma pessoa que você está pedindo ali, você vai, compra ali umas coisinhas, ajuda, né? Uhum, Trabalho no empreendedorismo, você entrega mais do que foi te pedido, né? uhum, Uma forma também de compartilhar alguma coisa a mais, de ajudar, e tudo isso retorna para você em abundância, né? Então, voltando lá ao assunto, eu não conseguia vender, fui estudar marketing digital e comecei a pegar as manhas, tá? uhum, E eu ainda não tinha um ganho suficiente para viver de empreendedorismo. Aí, como estava estudando marketing digital, fui ser assistente de marketing digital na Febracis. Fiquei lá um tempo, depois saí, fui ser analista de marketing digital de uma empresa do ramo jurídico. Ali eu conheci uma galera muito legal, trabalhava com um advogado, um pessoal que estava se formando em direito, com duas psicólogas, sabe? Gente que até hoje eu levo amizade com eles, eles me ajudam, eu ajudo eles. Foi uhum, uma experiência muito maravilhosa de se viver. Só que aí estava começando a pandemia, 2020. O negócio não estava indo muito bem ali em São Caetano e o patrão fechou lá, tá? E aí eu noivo, sem dinheiro, endividado e com um monte de conhecimento. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, pô, eu não vou ficar parado, eu vou aqui em casa mesmo, com a minha internet, com o conhecimento que eu tenho, eu vou fazer as coisas. E eu sempre vinha fazendo, eu sempre tive o meu site, mesmo não vendendo nada. Sempre tive meu Instagram, o Pinterest, o Facebook, o YouTube, eu colocava videozinho lá e ia fazendo, porque eu falava, pô, esse é o caminho. Como eu aprendi marketing digital, uma das ferramentas é gerar conteúdo. Você precisa se tornar uma autoridade, você servir. precisa ajudar primeiro para depois ter o retorno, né? Sim, e também é o marketing já isso, porque você é visto e você vai ser lembrado. Você já educa seu público. E eu sempre tive a estrutura, desde 2014. Já vinha fazendo, mas que não vendia nada porque eu não sabia de vendas. Uhum, E aí foi 2020 o ano da virada mesmo. Chegou em agosto, se não me engano, o advogado que eu trabalhei com ele em São Caetano, ele entrou em contato e falou, Davi, porque eu construí um site lá para eles, dentro da empresa, né? Ficou público e tal, um site bacana. Ele falou, Davi, eu tenho uma amiga e ela precisa de um site, você pode fazer para ela? E ali foi o meu primeiro serviço, né, como web designer, ganhando um dinheiro que eu falei, pô, isso aqui já dá para pagar as contas, bacana. E de lá para cá,
de agosto de 2020 para cá, nunca mais faltou cliente. Aí foi onde eu abri a minha empresa, consegui uma parceria com uma contadora, ela me ajudou com essa questão de abrir empresa. Hoje, se você entrar no meu site, já tem mais de, não sei quantos, dezenas de testemunhos e depoimentos das pessoas que falam do meu trabalho. Já consegui inúmeros sites, gerenciei inúmeras redes sociais, páginas de vendas, e eu tenho o propósito para crescer muito mais isso daqui. É um sonho realizado, sim, de ter algo meu, trabalhar no que eu amo, no que eu gosto. Então, é maravilhoso. Pelo caminho, teve crenças limitantes, sim, crenças para brecar mesmo, meu sonho, para me parar, para que eu desistisse. Mas aliando a fé e essa questão da ressignificação, né, da mente, você Esse colocando significa. coisas boas na cabeça, acreditando, mas é acreditar mesmo. Acreditar que nem um maluco, que só você às vezes vai estar fazendo aquilo, seu marido não vai acreditar, sua mãe não vai acreditar, sua esposa não vai, mas você e Deus. Um ponto da minha vida que eu falei, ai Deus, agora é eu e você. É eu e você. Tem honrado. Deus tem honrado. Quando a gente bate no peito e fala, Deus, agora é eu e você. A gente procura estar ali obedecendo o que Ele pede das nossas vidas, né? Não é fácil, não sou perfeito. Chamar Ele como amigo, como aquele que vai guiar tudo, Ele ajuda legal, ajuda legal. Então, hoje eu tenho aí a DG Profissional Digital, estou aí com os meus clientes, focando um crescimento, a realização de alguns sonhos mais, digamos assim, maiores. Eu acredito que eu vou chegar lá, porque a minha mente tem guardado isso. Eu não sei quanto tempo vai demorar, se vai ser rápido, se vai demorar uns meses, uns anos, mas vai arrebentar isso aqui que eu estou fazendo. Com E tem que certeza. ser dessa forma. Se você não acredita, ó, eu sou viciado em biografia, viciado em ficar ouvindo esses caras, essas mulheres. Podcast, eu fico 2, 3 horas ouvindo eles, e eles todos falam. Eles falam de lá de trás como começaram. O Silvio Santos foi camelô. Todos eles têm história de superação, né? Sim, aí o filme do Walt Disney mesmo, o Walt antes do Mickey, Eu vi. ele quebrou, É. ficou num estado complicado financeiro, mas todos eles compartilham da mesma questão. Todos eles sempre acreditaram que iam fazer coisas grandes e fizeram. Eu acredito que todos eles sabiam para onde eles queriam ir. Então eu falo para você, Davi, se você sabe para onde você quer ir, né, no seu caso a DG profissional, se você sabe para onde ela vai, o como deixa com Deus. Que é exatamente isso que você está falando. Para quem sabe para onde quer ir, não importa se você vai de barco, de Uber, de avião, não importa, mas você vai, e você vai chegar lá porque você já sabe para onde você quer ir. Essa frase normal, para quem não sabe o que quer, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não, né? Porque às vezes você pode estar, se você e aí volta no autoconhecimento, tudo está ligado, né? Porque assim, se você falou agora só eu e Deus, mas porque você parou, passou por todas essas dificuldades, essas suas experiências, e você passou a se conhecer. Você estudou, você viu quais são as qualidades, viu o que te dá prazer, o que te dá alegria. Você identificou uma frase que eu uso bastante, né? O que você faria o dia inteiro de graça que você não sentisse nem que estaria trabalhando? No seu caso, é isso: é o marketing digital, é o website, é a internet, é a tecnologia. Você pode ficar o dia inteiro fazendo isso sem ganhar um centavo, que você vai estar feliz. Se dinheiro não fosse o problema, então isso é o autoconhecimento. Se dinheiro não fosse o problema, você faria isso tranquilamente. E muita gente não sabe o que te traz felicidade, muita gente não se conhece. Então, você identificou o que te traz felicidade e o dinheiro é consequência. Você sabendo para onde você quer ir, né, sabendo o que é a sua qualidade, e ajudar as pessoas e fazer pelo outro, não é por si só, como você disse, você vai chegar. Então, o como, deixa com Deus. E eu aprendi essa frase num evento que eu fui ano passado,
o evento da SOS Empreendedora, da Renata Alarcon, da Real Play, e ela falou, se você sabe para onde você quer ir e o como, não se preocupe, porque de um jeito ou de outro você vai chegar lá. Então, assim, quando você se conhece e você tem um objetivo maior, nem que seja de um tijolinho por tijolinho, que você colocar, você vai estar mais próximo de onde você quer ir do que se tivesse ido para o lado oposto. Né? E tudo isso que me aconteceu foi a melhor coisa que aconteceu para eu também parar e me conhecer. O que eu gosto de fazer? O que eu amo? Eu adorava ser hoteleira, eu amo ser hoteleira, eu amo receber, eu amo falar, eu amo cuidar das pessoas, né? Eu era recepcionista, então eu recepcionava todo mundo, e isso eu fazia, eu trabalhava 6 por 1, 6 dias e folgava um dia, eu ficava em pé o dia inteiro. Eu não tinha vida social, digamos assim, né? Como eu era jovem, então eu ia para as baladas. Mas se eu tivesse família, eu ia ficar ausente da família. Não que eu não tinha. Se eu fosse casada, com um filho, eu ia ficar ausente. Mas sendo solteira, então era tranquilo, porque nas minhas folgas eu ia dançar, ia sair, enfim, aproveitar a vida, curtir a vida também. Mas chegou um momento que isso começou a ser ruim, né? Só que eu fazia isso naturalmente, tranquilamente, eu adorava fazer isso. E nesse processo de coach foi onde eu parei e falei, isso não isso é alguma coisa, isso é uma qualidade, né? Sabe, conversar, se relacionar com as pessoas é uma qualidade. Um relacionamento interpessoal é uma qualidade. E foi aí que eu me conheci. E quando eu, entre outras coisas, né? Que aí qual é a pergunta, né? O que eu faria o dia inteiro sem me preocupar com o dinheiro? É ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, fazer parte da parece muito clichê isso que eu tô falando, né? Fazer parte da transformação das pessoas. Não, gente, isso é maravilhoso. Para mim, saber que o que eu falei, ou o fato de eu ter dado atenção, ou ter escutado a dor de uma pessoa e uma palavrinha que eu falei, ou qualquer coisa que eu tenha feito, que isso ajudou a pessoa a abrir os olhos, isso ajudou a pessoa a olhar de uma outra forma, sabe? Para mim, me traz uma realização profunda. É como se ver a outra pessoa feliz me deixasse mais feliz ainda. É como se eu estivesse recebendo o prêmio. É como se eu estivesse conquistando aquilo que, no caso, ela queria, sabe? Então, foi aí que eu me descobri. E aí tudo a minha vida mudou, né? Então, assim, eu não vou mais ficar trabalhando para os outros, aí eu vou começar a trabalhar por mim, para mim mesma. E comecei a fazer, atender com coach e tudo mais. Só que também veio a pandemia. E eu, no meio da pandemia, eu começando, então não tinha como, não tinha renda ainda através do coach. Então eu tive que fazer outras coisas para poder sobreviver. E aí a vida dá. E aí é o que eu falo, para quem não sabe. Então, assim, eu tive que me virar na pandemia, né? Eu era Uber, eu abri um brechó e eu fui comercializar planos de saúde. E uma das crenças que eu tinha é que eu não sabia vender. E isso porque mal sabe a gente que venda está em tudo. Igual você falou, eu não sabia vender também. Você, em determinado momento, não sabia vender. Mas quando você entendeu como funciona um processo de venda, e quando você percebe que venda está em tudo, e que venda nada mais é do que ajudar outras pessoas. Né? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que alguém venda alguma coisa para você. Então, indo mais a profundo, a questão de vendas é você resolver os problemas das pessoas. Todo mundo tem problema. Se você se tornar uma pessoa boa em resolver problemas, você nunca vai ficar sem dinheiro. exatamente. E lá no hotel, e eu amo essa minha experiência com o hotel, porque eu aprendi demais lá, né? Lá no hotel, tudo que eu fazia era resolver problemas, resolver as buchas. Hóspedes com problema, ligava na recepção e eu lidava com isso. Então, eu amo. Tem até um livro também do Shinyashik, que é Problema Zoba. É justamente sobre isso. A gente entender que alguém tem problema, você tem que
vir com a solução, você tem que resolver os problemas. Se você souber entender isso, que você tem que resolver os problemas das pessoas, é justamente o que você falou, você não fica sem dinheiro, você não fica sem trabalho. E nessa história de autoconhecimento, eu entendi que as minhas qualidades eram de relacionamento interpessoal, e vendas nada mais é do que relacionamento interpessoal, é relacionamento, vendas é relacionamento. E foi aí que eu tive uma oportunidade de trabalhar na pandemia com planos de saúde. Um conhecido meu me viu e falou, você não quer trabalhar com plano de saúde? Aí eu pensei, se eu não me conhecesse, se eu não, eu ia ter aquela crença, não, vendas, ligar para as pessoas para vender, que chato, tal. Mas o fato de eu me conhecer através do coach, eu falei, não, quero com certeza, porque vender é relacionamento interpessoal, e eu sou boa nisso, então não vai ser um problema para mim. E, menino, eu me dei super bem. Eu vendi, e eu sempre fui da hotelaria, mas eu fazia só o meu. Eu não era aquela pessoa política que que conversava com todo mundo, que fazia como é que se fala? Lobby, né, para todo mundo. Eu sempre fiz o meu e eu não dava muito ibope para as pessoas. Então eu não tinha muitos contatos. Não era uma pessoa de muitos contatos, né? E quando eu comecei a vender plano de saúde, eu não tinha contatos, eu tinha conhecidos, amigos, né? E eu comecei com essas pessoas. Eu comecei a mandar mensagem para todo mundo, falando: olha, estou vendendo plano de saúde, se precisar, né, de uma cotação sem compromisso. E mandei mensagem para todo mundo. Em 2 meses foi muito desafiador. Né? Em 2 meses eu não vendi nada. Fiquei bem chateada, desmotivada, falando com o meu namorado, né? Não vou conseguir. Ele falou, calma, se fosse fácil, não fazia. Mas em 2 meses eu fechei, eu não lembro quanto plano de saúde, mas deu um valor de R$ 7.000. Tipo assim, aí eu entendi que, né, demorava. Vendas tem esse processo, né? Você planta uma semente e o tempo você colhe. Então eu fui plantando, e em 2 meses eu tirei R$ 7.000. Aí você me fala, né, sozinha, sem me matar de trabalhar para uma empresa, sem ter que marcar pontos, sem ter que pegar ônibus, sem ter que, enfim, eu trabalhava 3 horas por dia, né? Eu fazia outras coisas. Enfim, então foi aí que eu também descobri que o caminho do empreendedor, o caminho do autônomo é muito mais prazeroso do que trabalhar para uma empresa. E aqui, novamente, está tudo bem, né? Trabalhar para uma empresa, trabalhar para alguém. Mas, se você sabe o que você é bom, se você sabe o que você quer para você mesmo, você tem essa coragem de trabalhar para você mesmo, porque tem que ter muita coragem. E aí eu tive essa experiência com planos de saúde, que falar aqui brevemente, eu segui, aí eu entrei numa sociedade para vender plano de saúde, né? Era sócia. Eu estava sobrecarregada, cansada, estressada. Aí eu já estava com uma filha, aí me casei, estou com uma filha, e ganhando muito pouco também, porque era só um prolabore, não estava sendo suficiente. Menino do céu, estava mal. E aí eu tinha um brechó também, que tinha uma loja física. Você vê, nada a ver com o meu propósito de vida, mas devido à necessidade da pandemia, me surgiu a oportunidade para poder fazer uma renda e eu abracei. Né? Tem um momento que, assim, por mais que a gente por mais que a gente tenha um sonho, por mais que a gente quer, as circunstâncias faz você tomar determinadas decisões para você sobreviver. E eu abracei tudo isso. Deixa eu falar aproveitar isso que tu falou agora. É verdade, né? A vida não é flores, nem todo mundo nasce herdeiro, né? Então, vamos lá, o que a gente ama fazer, o plano A, o sonho, aquele que vai nos fazer felizes e tal. Exato. Nem sempre dá para viver o plano A. Às vezes você precisa viver o plano B, o C, para investir no A para que ele dê certo. Igual quando eu trabalhava no call center. Uhum. Eu pegava o meu dinheiro e ia pagando as mensalidades do curso para viver o que eu vivo hoje. Então, não desista do plano A, do seu sonho. Às vezes você não consegue Exatamente. viver hoje, mas vai colocando um tijolinho de certa forma, Uhum. vai trabalhando ele, economizando dinheiro, investindo em curso, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Uma hora ele vai ficar pronto para você viver.
Exatamente. Voltando aí à questão das circunstâncias, então eu estava com um brechó que não tinha muito a ver com o meu propósito, mas é vendas. Então eu estava indo bem. Na pandemia eu abri o brechó, mas só que também estava me sobrecarregando, porque assim, aí você vê, brechó, corretora, uma filha, porque eu engravidei na pandemia, e casada. Eu estava surtando. Menino, mas era o meu sonho. Se eu te falar, tudo que eu queria na minha vida era ter uma filha, era ter sabe, ser mãe. E eu queria porque queria, e chegou uma hora que eu falei pro meu marido, olha, era namorado. Ou você, né? E eu nunca menti. Eu falei, quando a gente se conheceu, eu falei, olha, eu quero uma família assim, assim, assado. Já tinha mais de. Eu já tava com uns 28, 29, foi tudo junto na época do hotel. Então, assim, você já namorou, você já fez o que tinha que fazer na vida, chega uma hora que eu quero isso. E eu não quero mais perder tempo. Então, lá no início, eu falei: olha, eu quero uma família, eu quero ter filhos, eu quero assim. Ah, tá bom. Só que no meio do namoro, ele parou e pensou: será filho? Né? Ele já era mais velho. E aí eu parei, né? E aí entra também a nossa atitude, né? Quando as pessoas estão em relacionamentos que sabe que não tem futuro e a pessoa permanece. Então você tem que ter atitude, você tem que se posicionar. O que você quer para sua vida? E aí eu fui e falei: olha, ou você quer continuar comigo neste sonho, ou a gente cada um pro seu lado. Mesmo que eu goste, mesmo que eu ame, se não vai ter o que eu quero para mim, né, que é uma família com um filho meu, então eu vou procurar quem queira. Aí veio a pandemia, eu meti o pé na porta, literalmente. Eu fui lá na casa dele, né, cada um tá na sua casa, eu fui lá e falei: ou a gente vai seguir assim, ou chega. E aí na pandemia, eu falei, então conversamos, entendemos a situação, e falou, então tá bom, vamos aí nesse seu sonho doido. Isso aí também é muito de se conhecer, de saber o que você quer para a sua vida, E o que e eu não aceito e o que eu não aceitar, aceito. não aceitar aquelas crenças, eu não posso ser feliz no amor, eu não posso ser uma mãe, Eu não, eu tenho que sofrer muito com homem, eu não uhum, posso constituir uma família. São crenças limitantes que precisam sim, ser jogadas no lixo, sim. né? Você já entendia isso, e você falou, não, vou me posicionar para que eu tenha a minha. E, como eu falei, tudo tá ligado. Tem o amor próprio envolvido, tem o autoconhecimento, tem as crenças limitantes. Mulher tem muito. Tem muita essa questão de idade, né? Ah, já vou fazer 30 anos e ainda não está casada. Para quem quer, que no meu caso eu queria uma família, queria ter filhos, mas o tempo vai passando e você fala, poxa, quando é que vai acontecer para mim? Né? Então, se eu acreditar que não tem, se eu acreditasse que eu não, se eu não tivesse amor próprio e aceitasse um relacionamento que não ia me dar o que eu queria, eu ia continuar em cima do muro, né? Então, tudo está envolvido, né? Então, eu tenho amor próprio, eu sei que eu sou capaz e mereço uma pessoa que queira a mesma coisa que eu, mereço uma pessoa que me trate ou me dê, enfim, que queira realizar sonhos comigo e tudo mais. Então, tudo está envolvido. É posicionamento, é você se sentir merecedora, é amor próprio, é as crenças, enfim. É deixar também, né, como nós estamos falando aí para o pessoal da internet, às vezes vai ter pessoas que ainda fazem, é deixar de fazer as cagadas, né? Vou dar um exemplo aqui, como dá para mudar de vida, eu vou exemplificar como a sua vida sendo um balde. Tem pessoas que estão numa situação bem crítica, como eu já estive. Então, pensa num balde, uma água bem suja mesmo. Suja, com aquelas coisas grotescas, fedidas, sabe? Ruim de ver mesmo. Uhum, Aí você pega e fala, eu quero mudar. Aí você vai numa fonte onde tem água limpa. E você vai pegar e vai jogando água limpa nesse balde de água suja. Com uhum, o tempo, a água suja ela vai sendo expulsa do balde. E vai uhum. chegar um ponto que vai ficar tudo muito transparente, límpido, né? Então, esse é um processo de mudança. Então, Sim, tem pessoas hoje que às vezes querem uma família, querem casar, querem ter filhos, mas não sai da balada, não sai da droga, não sai exatamente. de ficar com um, com outro, conhecer a balada hoje já vai para a cama.
Então, precisa tirar toda essa água suja se você quiser ser feliz nessa parte, né? Do relacionamento, de família. Empreendedorismo também, a gente pode colocar as más práticas, as crenças limitantes são geradas, às vezes, por más práticas, né? Você colhe o que planta. A pessoa preguiçosa, a pessoa que não gosta de estudar, a pessoa que não gosta de... Então, não vai colher nada. Eu tenho que jogar com as águas sujas. Como é que nós encontramos as fontes de águas limpas e vamos substituindo? Essa ressignificação de mentalidade. Pô, eu não estudo, pô, mas eu preciso estudar, deixa eu pegar um livro, deixa eu fazer um cursinho, deixa eu fazer uma faculdade, né? Pô, na balada não está virando uma pessoa legal para constituir uma família, deixa eu mudar de amizade, de ambiente, e não digo que é de um dia para o outro que vai acontecer, mas vai acontecer algo maravilhoso na vida de quem se propõe a mudar. E Exatamente. Na vida de quem busca Deus para ajudar. Porque Deus ele é expert em pegar gente que fracassou, gente ruim mesmo, e dar um novo significado para a vida. Você disse essa palavra ressignificar. Gente, essa palavra ela tem muito poder. Eu ressignifiquei acho quase tudo da minha vida que está no meu consciente, porque muita coisa está no nosso subconsciente e a gente não sabe, mas o que está no meu consciente, eu ressignifiquei tudo com o coach, né? E foi aí que eu falei que eu cortei um caminho. Então, eu ressignifiquei a minha infância, e eu ressignifiquei tudo. Eu ressignifiquei com a minha mãe, eu ressignifiquei meu relacionamento com meu pai. Eu não falava com meu pai, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Eu sempre estava perto da minha mãe. Mas no coach eu ressignifiquei isso, né? Foi até muito lindo como aconteceu, porque lá no meu curso de coach, que é como se fosse um processo mesmo de coach que você passa, a gente fala muito do perdão. E eu tinha muitas coisas relacionadas à minha mãe. Eu não conseguia falar para minha mãe eu te amo, eu não conseguia demonstrar carinho para minha mãe. Por quê? Porque isso é fraqueza. Né? Falar eu te amo, demonstrar carinho, abraçar, a gente não tinha essas coisas em casa, né? E eu não conseguia falar eu te amo para minha mãe. Eu tinha vontade, porque assim, a gente não fala eu te amo todo dia, tá tudo bem. Só que quando você quer falar eu te amo, você fala normalmente. Eu não conseguia falar para minha mãe. Eu queria falar, eu tenho muito orgulho da minha mãe, né? A história de vida dela fica aí para outro dia, mas a história é incrível. E eu tenho muito orgulho dela e eu não conseguia demonstrar isso para ela, eu não conseguia falar. Né? Eu sempre fui uma filha correta, dedicada, sempre no máximo, no que eu podia, eu estava lá presente e tentando ajudar a minha mãe, no que eu podia. Mas eu não conseguia falar, mãe, eu te amo, mãe, obrigada, mãe, você é meu exemplo, mãe, você é uma mulher incrível, eu me inspiro em você, você faz parte do meu caráter, né? Você ajudou a formar o meu caráter e tudo mais. E se eu sou quem eu sou, muito é por causa da minha mãe, entre outras mulheres da minha vida, minha avó, minha tia, enfim. E eu não conseguia falar isso. Imagina você ter uma mãe viva e você não consegue falar isso para ela. Se ela morre hoje, você passa o resto da vida. Como que se fala? Com culpa? Culpada ou. É que tem a palavra, mas me fugiu agora. Eu devia ter feito, né? Arrependimentos. Né? Você cresce com arrependimentos. E o coach me ajudou a ressignificar isso, né? Então, numa atividade lá, peguei, falei com a minha mãe por telefone, chorei, falei um monte de coisa. Ela, que foi, Isabela? Tá? Foi assaltada? E eu falei com ela, ela é bem bruta também, né? Rígida, bem grossa também. Não é muito delicada. E eu consegui falar com ela e falei por telefone primeiro. E pra você ter uma ideia, eu chorei, eu não conseguia falar, eu pedi ajuda lá, falei, vem comigo aqui, segura minha mão para eu poder ligar e falar com ela até o final, senão eu não vou conseguir. E aí, beleza, liguei, chegando em casa, eu pensei, putz, ainda tem que falar pessoalmente, né? Porque eu morava com ela, né? Na época do. Eu fui para Santo André, voltei, então meu apartamento estava alugado, então voltei a morar com eles. Outra situação ruim. Porque depois de você já ter a liberdade de morar sozinho, quando você volta a morar com os pais, é ruim. Aí. De retrocesso. Mais uma crença, né? Putz, tô voltando, um retrocesso.
Aí consegui falar com ela pessoalmente e desde então eu ressignifiquei isso. Não tenho mais essa dificuldade de falar, pelo contrário. Hoje, sempre que eu lembro, eu falo, mãe, eu te amo. Porque isso mudou e isso é importante. Expor os bons sentimentos é necessário. Gratidão, né? Você agradecer, você honrar a história, você, né? E ressignificar. E com meu pai, na minha cabeça, bom, já ressignifiquei com a minha mãe, já ressignifiquei com os meus irmãos, tal, tá tudo certo. Não tem mais ninguém para perdoar e mais ninguém para pedir perdão. E num momento lá de meditação, falando de perdão, eu de olho fechado, a minha cabeça estava tudo preto. Não tem mais ninguém para eu pensar. De repente, assim, ó, surge o meu pai. Pra você ver, olha como o inconsciente funciona. De repente surge o meu pai. E aí, no meu subconsciente, eu tinha que pedir perdão, eu tinha que perdoar o meu pai. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu tenho que perdoar meu pai, mesmo que eu não tinha raiva dele, eu tinha que perdoar isso no meu passado. E aí eu fiquei pensando, eu preciso perdoar meu pai. Aí uma colega lá falou assim, Isabela, você acha mesmo que você tem que perdoar o seu pai? Você não acha que é o contrário, não? Que você que tem que pedir perdão para o seu pai, porque ele é o seu pai? E aí me bateu esse negócio, gente, eu preciso pedir perdão pro meu pai, porque independente do que eu acho que ele fez para mim, eu sou filha, ele fez o melhor que ele pôde comigo. Então eu que pedi perdão pro meu pai. Aí eu peguei o telefone também na hora, e essas coisas a gente tem que fazer na hora, porque depois você não cria coragem, depois essa iniciativa, essa vontade, esse desejo, ele vai embora. Então, assim, na hora, e também algumas tarefas de coach, né, tudo isso. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, olha, eu tô aqui no curso. Então, toda vez que eu falava que eu tô aqui no curso, eles sabiam que era alguma coisa emotiva, né? E eu queria te pedir perdão, né? Se alguma vez não, por ter te julgado, por ter apontado o dedo, me perdoe se eu não te respeitei, se eu não fui uma boa filha, se eu não sei o quê. E ele bruto, né? Ele não, imagina, Isabela, você não tem que pedir perdão. Eu que tenho que. Ele acha que ele é ateu, né? Eu que tenho que agradecer a Deus por ter uma filha como você e tal. Eu falei, então tá bom, que Deus abençoe, tchau. Aí a minha mãe me mandou uma mensagem logo em seguida: Isabela, o que você falou pro seu pai, que ele tá lá no quarto chorando? Aí eu falei, nada não, mãe, eu tô aqui no curso. Ah, então já entendi. Então assim, eu ressignifiquei tudo do meu passado. Eu tenho um bom relacionamento com meu pai, falo eu te amo para ele, abraço, falo para minha mãe, falo com meus irmãos. Então, assim, quando você ressignifica as suas questões da infância, não é só da infância, do seu passado, você fica livre para viver o seu futuro, presente e o seu futuro. Quando você fica ainda com mágoa, guardando esse sentimento de Ódio. gratidão. A vida atrás. Oi? Sentimento de mágoa, ódio, rancor, vai atrasar a sua vida. Aqui, ó, esse vídeo vai ser direcionado para o meu público, empreendedores, para o da Isabela, o pessoal que está buscando essa questão do desenvolvimento pessoal. E às vezes as pessoas ficam perguntando, mas por que tudo isso que estão falando? Gente, se você guarda mágoa, ódio de pessoas, isso te faz um mal terrível, que pode Você até não tem ideia. impactar a vida no empreendedorismo, Sim, no mercado de sim. trabalho, e etc e tal. Tem que, como eu falei do balde sujo, tem que jogar todas essas coisas ruins para fora. Exatamente. E as bagagens, né? Você sem bagagem, você vai mais rápido. Eu costumo dizer que quando você tem esses sentimentos, mágoa, ingratidão, é como se você estivesse dirigindo um carro e olhando sempre no retrovisor. Então, assim, você não consegue olhar para frente, você foca no passado. E se você está olhando para trás, você não consegue seguir. Então, é importante eu falar sobre ressignificar, porque aí sim você consegue, quando você deixa o que é do passado no passado, com sentimento de gratidão, quando você. E o que é ressignificar, então? É você dar um novo sentido. Não quer dizer que você vai esquecer, não quer dizer que quem te magoou não vai pagar pelo que fez. Não é isso. Primeiro, que quando você tem esse sentimento de dor, né, de ingratidão ou de mágoa, quem está sofrendo é você. A pessoa que te fez
não está interferindo em nada. O que você sente por ela, na vida dela, não está interferindo na sua. Então, é como se um veneninho que você toma todo dia, e quem toma o veneno é você. A partir do momento que você perdoa, e aí também, olha, fica para outro vídeo, tem uma história incrível que aconteceu com meu avô de 90 anos, que a partir do momento que ele perdoou, imagina, ele está há uns 4 anos sofrendo de ir muito no hospital e querendo ir embora, descansar, e não por conta de falta de liberar o perdão. E é uma história incrível que até deixo aqui, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, é um tema muito lindo, e eu sou muito grata a Deus por ter participado disso, no sentido assim, de ter vivenciado isso. Né? Ele liberou o perdão e ele conseguiu finalmente descansar na eternidade. Enfim, então quando não quer dizer que o que você é um veneninho que você toma. A partir do momento que você libera o perdão, que você perdoa e pede perdão, você para de tomar esse veneno, você para de ter esses sentimentos que só te traz pensamentos negativos, só traz negatividade. Então, ressignificar é isso, é você dar um novo sentido. Tudo na minha infância aconteceu, só que eu não olho de forma triste, eu olho de forma que o que aconteceu me fez quem eu sou hoje, me fez ter as qualidades, me fez ter a maturidade e o entendimento de quem eu sou hoje. Então, ressignificar é a maior parte aí do autoconhecimento também, faz parte. E Deus já falava disso na Bíblia há muitos anos, eu acredito que nem tinha coach ainda. Lá no Novo Testamento, quando ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa isso? Você adquirir um novo conhecimento de boas coisas, principalmente da palavra dele, guardar esse conhecimento com fé, sabe, acreditar nessas boas coisas e deixar as ruins para lá. Ou seja, você adquire novas ferramentas, novas crenças, né? E você vai plantando essas sementinhas de boas coisas e deixa de plantar as más, logo a sua horta vai estar linda, dando bons frutos. E as más, porque você não dá mais ênfase nas más, elas vão morrer. Exato. A água suja vai saindo. E vai sobreviver aquele que você alimenta mais, né? Sim. Nós temos que ter essa coragem, essa humildade, essa paciência de passar o processo. Porque, por exemplo, a gente às vezes passa bons anos das nossas vidas plantando ruins sementes, vamos colher. Por isso precisamos urgentemente buscar boas coisas. As boas sementes. Passar pelo processo, não ter medo de passar pelo processo, porque é gostoso também o processo, ele ensina boas coisas. É necessário, né? É necessário esse processo. Então, deixa eu voltar à história do brechó e tudo mais. E aí, que a gente estava falando de propósito, pelas circunstâncias, eu estava nessa situação, e aí eu fui falar também de que eu engravidei na pandemia, que eu me posicionei, enfim, era uma coisa que eu queria muito, e eu achava que voltando um pouquinho, eu achava que eu não podia ter filho, Davi, e tinha essa crença na minha cabeça de que eu não podia ter filhos, porque eu já estava quase com 30 anos e até agora eu não tinha engravidado, e era uma coisa que eu queria muito. E aí eu comecei a orar. Eu orava dia e noite, eu pedia para Deus que me concebesse, e aí eu aprendi, uma pessoa me falou que eu tinha que imaginar nos detalhes. E aí eu imaginava, pedia para Deus, eu imaginei minha filha nos detalhes, e ela nasceu exatamente como eu imaginei. Eu sou branca, meu marido é moreno, né? Para mim é negro, mas ele fala que não é tão assim, mas é moreno. E na minha cabeça, a minha filha ia ser da pele mais morena, do cabelo ondulado, e ia ser uma menina, e ela ia ser perfeita. Eu falava assim, ela é perfeita nos meus olhos, né? Perante aos meus olhos, ela seria perfeita para mim e para Deus. E eu olho a minha filha, e é exatamente isso. Para mim, né, a minha filha é perfeita de acordo com o que eu acredito e o que eu queria, né? Então, eu acredito que eu quebrei outra crença também, porque 3 meses de oração, joelho no chão, eu fiz um teste lá e descobri que estava grávida. Eu já falei, é uma menina, eu tenho certeza absoluta que é uma menina, e
não tinha dúvida, é uma menina. E aí, na pandemia, então, eu estava com a minha filha, grávida na pandemia, com brechó e vendendo plano de saúde. Chegou um momento que já estava com uns 2 anos de brechó e eu já estava sobrecarregada e eu não aguentava mais e já não estava me dando todo o prazer que estava no começo, só que eu não queria abrir mão do brechó, eu não queria fechar o brechó justamente por conta das minhas crenças, que liga lá a minha experiência no hotel, crença de incapacidade, crença de desorganização, de escolher pessoas erradas para trabalhar comigo. E aí eu pensava assim, não, se eu fechar o brechó, né, a pessoa vai olhar para mim e falar que eu não tive capacidade, que não deu certo, que blá, blá, blá. E aí tem as 4 leis espirituais da Índia, que eu aprendi no coach e eu amo e eu trago comigo. As 4 leis espirituais. Tudo acontece quando tem que acontecer, né? Seja a minha gravidez, seja a abertura ou fechamento do brechó, seja o início ou um término de um namoro ou de um trabalho, tudo acontece quando tem que acontecer, tudo termina quando tem que terminar, né? É um processo, é um ciclo, né? Todo ciclo tem início e fim. A pessoa que veio é a pessoa certa, né? Seja para o bem, seja para o mal, seja para fazer parte da sua vida, seja para você aprender alguma coisa. A pessoa que veio é a pessoa certa. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Então, eu acredito muito nessas 4 leis espirituais da Índia. E eu entendi que o brechó era um ciclo que se acabava, né? Que eu não tenho que me preocupar com o que outra pessoa vai achar de mim. Eu aprendi o que eu tinha que aprender nesse tempo com o brechó. E aí você, a crença, né? E a crença e a comparação, o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim, importa o que eu estou vivendo. E aí a minha amiga me deu um chacoalhão e ela falou assim, Isabela, no momento que eu abracei tudo isso, foi o momento que minha família precisava, né? A gente não tinha condições financeiras, então eu precisava disso. Só que hoje, né, a gente já tá melhor, meu marido tá com, né, bem estruturado, consegue cuidar da família, não precisa que eu forneça, né, que eu venha com a questão financeira em casa nesse momento, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por isso. Então ela falou assim, por que você vai continuar se matando no brechó, na corretora, se você, o que você realmente ama é o coach, se o que te traz felicidade é o coach, tudo que você investiu, né, nos cursos que não são baratos, MBA, curso, eventos, tudo que você investiu, você rasga, né, se você não dá continuidade nisso. Então, assim, o brechó é legal tal, mas você tá feliz, né? Aí ela me fez aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Se você morrer hoje, você vai morrer profissionalmente feliz? Profissionalmente feliz? Eu falei, eu não respondi. Saindo de lá, eu me perguntei, não, eu não morro feliz. Porque o que eu realmente amo é o coach, o que eu realmente amo é ajudar as pessoas. E daí, Davi, também minha vida toda mudou. Isso foi ano passado. Aí tudo mudou. Aí eu entendi que o brechó foi importante, porque eu ajudei muitas famílias na pandemia, muitas pessoas carentes, eu ajudei muito, eu fazia troca, né, de mercadoria, então foi um ciclo que se encerrou, que me ensinou bastante, mas fechou. Eu era sócia numa corretora, eu falei assim, eu não vou me matar nessa sociedade, trabalhar pra caramba, né, para outras pessoas, porque por mais que seja uma sociedade, eu estava sozinha, eu cuidava de tudo sozinha. Sendo que eu posso fazer sozinha, né? Por que eu vou estar numa sociedade que eu faço tudo e tenho que dividir os lucros? Então, eu abri mão da sociedade também, eu falei, eu sou capaz de fazer sozinha, eu fazia sozinha, eu não preciso estar numa sociedade. E aí eu saí da sociedade também e coloquei minha filha na creche. O que foi maravilhoso, porque, gente do céu, ela me deixava doido de eu não gosto de celular, não gosto de tela, não gosto dessas coisas para criança, né? Para minha filha. Também, gente, eu respeito, eu sei da dificuldade que é educar uma criança, e tem horas que a gente quer ceder, mas eu não deixo minha filha na televisão, e isso me matava, porque eu precisava trabalhar, e a bichinha aqui do meu lado querendo atenção, e eu me martirizava, e aí da crise de pânico que você falou, eu sei dos sintomas, porque parece que eu também desenvolvi no passado, eu estava extremamente sobrecarregada, e aí nesse evento da SOS Empreendedora que eu fui, foi que eu falei, chega,
chega, não quero mais passar por isso, não vou mais passar por isso. Foi aí que eu comecei a tomar várias decisões. Então, eu fechei o brechó, saí da sociedade. Hoje eu voltei a área que eu mais amo, a fazer o que eu amo, que é dar treinamento, que é dar palestras, ajudar pessoas, e sigo com a corretora, né, de plano de saúde, mas aí eu tenho minha própria corretora de plano de saúde, e tudo isso, né, voltando nas crenças, que eu adquiri muitas no momento que eu saí do hotel, mas o coach me ajudou a identificar essas crenças e eu reverti, né? E como que eu identifiquei? Eu tinha a crença que eu era desorganizada. Agora me fala, Davi, como uma pessoa com uma filha de 1 ano em casa, 2 empreendimentos, 2 negócios e cuidando da casa, como que a pessoa pode dar conta de tudo? Nada, só vai surtar. Não, eu tava, só que aí você se cobra, né? Que você não é organizada, que você não cuida da sua família, que você não desempenha bem nos seus 2 negócios. E foi aí que eu fiz um workshop chamado Você Não é a Mulher Maravilha. E eu percebi, gente, vamos parar de se cobrar tanto. Não tem como dar conta de tudo. Então, eu desconstruí tudo na minha cabeça e nesse momento eu estou assim. Eu estou eu tô por fora da sensação de que eu estou, vou desabafar aqui, por fora da sensação de que eu estou parada no tempo, porque eu não estou fazendo nada. Mas por dentro, no sentido de que, assim, eu estou em casa, com a corretora, com as palestras e tudo mais, só que eu estou mudando tudo aqui na minha cabeça. Eu estou reformulando todas essas crenças aí na minha cabeça, falando que eu não sou desorganizada. Agora eu sou organizada, agora a minha casa está organizada, agora a minha família está organizada. Eu tenho uma rotina, né, que eu sei a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, está tudo organizado. Então, assim, eu estou desconstruindo tudo na minha cabeça, tudo que eu passei nesses últimos anos, essas crenças, eu estou desconstruindo, mostrando para mim mesmo que não, eu não estava porque eu estava sobrecarregada, porque eu estava numa condição de trabalho desumana, né, sem uma equipe qualificada, ou a quantidade, que nem eles, não é que eles não eram bons, é que eles também estavam sendo sugados, tendo que trabalhar em 2 hotéis e tudo mais. Então, assim, nesse momento, eu estou desfazendo aí todas essas crenças. Primeiro, estou identificando quais são as crenças. Eu achava que eu não era criativa, né? Porque eu não tinha paciência para fazer um post, para mexer no Canva. Não é que eu não era criativa, eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu não tinha aquele tempo ósseo para poder desenvolver minha criatividade. Hoje eu sento no Canva e consigo fazer uns posts, consigo aplicar algumas ferramentas, fazer aquele tudo que cada hora tem uma novidade, né? O post infinito, enfim. Então, assim, quando você está sobrecarregado também, você vai se cobrar de um monte de coisa, vai desenvolver várias crenças e não vai perceber que não é porque você não é porque você não tem, realmente você está sobrecarregado, você não tem tempo de ser, de praticar. Eu fui um tempo aqui na igreja, eu fui o professor de escola bíblica, e teve uma revistinha que o assunto era ética cristã. E um dos temas da ética cristã falava, tem momentos que você tem que falar não, tem momentos que você tem que parar. Gente. Você não pode abraçar tudo. É. Não dá para você abraçar tudo, porque você vai fazer um monte de coisa e não vai fazer nada, ou vai fazer meia boca, tipo, meio que porco. E momentos que existem momentos que nós precisamos parar, dar um passo atrás para depois dar aquele descanso, colocar as coisas no lugar na cabeça para conseguir depois ir na velocidade certa, na direção certa. É igual a águia. Tem momento que a águia ela para, ela começa a arrancar as penas, ela começa a bater o bico na rocha para que arranque o bico e nasça um novo e nasça novas asas, novas penas, para consiga voltar ao topo da cadeia alimentar, a dar belos voos. É assim o ser humano. Você reconhece o momento da vida e fala, pô, se eu não parar, eu vou surtar. Se eu não parar, eu vou ficar com depressão. Se eu não parar, eu vou parar numa UTI doente. Aí você dá aquele stop, vê o que precisa mudar, o que está errado, diga não para algumas coisas. Davi, se alinha. E aí vai embora depois. Pô. Temos que fazer, não somos super-heróis, temos que ter esses
momentos de reflexão, momentos de parada mesmo. Nada de errado com isso. Sabia que são os melhores, que depois disso vem grandes coisas. Sim. Falar não era um grande problema para mim. E aí vem várias outras das crenças limitantes, síndrome da... mistura aí, a síndrome e as crenças. Eu era muito boazinha, eu queria muito ajudar as pessoas, e eu não conseguia falar não. E isso me prejudicava demais. E sem perceber que quando você fala sim para outra pessoa, quando você queria falar não, você está falando não para você. Você está deixando de colocar você em primeiro lugar. E eu aprendi que isso também é amor próprio. Quando você fala não para outra pessoa, porque não é que a gente quer ser mal, mas se não dá, assim, primeiro você tem que estar bem, de todas as formas, financeiramente, psicologicamente, mentalmente, para depois você ajudar outra pessoa. Só que quando você quer ser bem vista, quando você quer mostrar para o outro que você é boazinha, eu não sei agora, assim, rápido, é um assunto também para a gente entrar. Quando você quer sempre ajudar o outro, só ajudar o outro em detrimento de você mesmo, isso é falta de amor próprio. Quando eu comecei a falar não, também a minha vida andou. Quando eu comecei a me colocar com prioridade, a minha família, a minha vida também andou. Essa questão das prioridades. Estou fazendo um treinamento com o Thiago Nigro, chama Código da Riqueza o treinamento. Ele fala, e muitas coisas que eu estou ouvindo dele têm me dado grandes aprendizados. Eu tinha uma noção totalmente errada do que era sucesso. Para mim, sucesso era olhar os grandes do mundo e o que eles fizeram, e eu falo, pô, é isso que é sucesso, coisa grande, fama. Na verdade, não era nada disso, só sei que foge um pouco do assunto, mas só uma palhinha da sabedoria que aquele homem passa para a gente, onde ele falou que sucesso é simplesmente você ter alcançado seus objetivos, gente. Olha como é simples, como a gente traz para... Seus, né? Não é com os objetivos do vizinho ou do seu mentor, é os seus objetivos. Exatamente. E ele fala sobre essa questão do não, ele fala, ter foco é falar não para o que não é prioridade. Uhum. Foco é isso. Eu pensava que foco era você seguir aquele objetivo, e nem um doido, sabe? Seguir, focar mesmo naquilo. E ele disse, né, ter foco é não, falar não. Para coisas que vêm, por mais que sejam grandiosas, mas que vão tirar você do seu propósito, do seu objetivo, é falar não. E às vezes um objetivo que precisa estar em evidência somos nós mesmos, nossa saúde mental, nossa família, né? Não adianta falar sim para todo mundo e de repente ver a família destruída, ver a si mesmo destruída. Eu gostaria agora, chegando ao término desse vídeo nosso, depois a gente pode até marcar outros vídeos, falar de mais assuntos. Sim, se deixar a gente fala um monte. Outros temas, de falar que a Isabela, como Master Coach, ela ajuda as pessoas a entenderem a profunda essa questão das crenças limitantes, a reconhecer, encontrar essas crenças e como ressignificar, né, tudo aí na sua vida, e ter um desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, e ser feliz. Ela tem essas ferramentas, são ótimas, são boas, não são truques, né? Foram constituídos por homens inteligentíssimos, cientistas, né, desse mundo, pensadores sábios. Então, se você, sabe, está passando por maus momentos na sua vida, na carreira profissional, casamento, como pessoa você não se sente nada legal, bate um papo aí depois com a Isabela, né? Depois você deixa aí seu arroba do Instagram, o pessoal te chamar no direct, tá? Comigo, o meu negócio é um pouco mais diferente. Eu te ajudo a ter resultados online, tá? Se você quiser vender na internet, se você precisar de um site, eu construo para você, uma página de vendas. Se você quiser trabalhar suas redes sociais, eu ajudo você também. Então, fala comigo, eu vou deixar o meu arroba aí para você, você pode vir
Então, mulher comigo lá no direct, eu ajudo você no empreendedorismo online, tá? Uhum. O direct, ele é o @DG Profissional Digital, tá? Você pode me procurar por Davi Gonçalves e falar comigo sobre isso. Deixa o seu direct aí, o seu direct não, o seu arroba aí para o pessoal. Deixa eu aproveitar também e dar meu depoimento, meu testemunho sobre o Davi, porque o Davi foi indicação de uma conhecida numa mentoria que a gente está fazendo, e eu precisei na época eu estava com brechó, eu precisei de ajuda para fazer minha página, né? E aí me indicaram o Davi, e ele me deu toda a orientação, me explicou, gente, esse negócio de internet não é fácil. É igual plano de saúde. Quem olha de fora fala, gente, é um monte de opções, mas quem é especialista sabe os caminhos. Mas para quem está de fora, internet para mim era isso, é um bicho de sete cabeças. Eu não sabia nem editar, ou, enfim, legenda, eu não sabia nada. E ele me ajudou. E desde a estrutura, né? Qual é o foco, qual é o objetivo do site, quem você quer atingir, como é que tira foto, como que você me manda foto. Então, assim, ele me deu toda, já faz um tempinho agora, eu não vou lembrar dos detalhes, mas ele me deu todo o passo a passo do que eu precisaria para poder abrir meu site do brechó. Ele me ajudou com tudo, a criar conta, enfim, eu sou muito grata a ele, porque eu não sabia nada e ele deixou tudo funcionando perfeitamente. Então, aproveito esse momento para. Eu acho que eu não tive a oportunidade, né, David, de te agradecer. Você é um profissional incrível, que todo o suporte, não só de fazer o site, mas todo o caminho para fazer da melhor forma, e deu toda a orientação, e também está me ajudando com esse novo processo, né, com essa nova etapa da minha vida do coach. Então, eu sou muito grata. Eu queria aproveitar e falar também que o que eu tiver para ajudar alguém vai ter muito a ver com o que eu passei também. Quando a gente falou de as provas, os momentos de dificuldade, tudo isso é necessário para a gente aprender. Então, tudo que eu passei, seja com a minha família, né, na minha infância, ou no momento do hotel, lá das dificuldades que eu tive, ou na pandemia, ou tudo que eu passei, me trouxe essa experiência, me trouxe esse entendimento, né? Eu consigo identificar qual foi a dificuldade e o que eu fiz para poder sair dessa, para poder tirar a melhor lição de cada momento. Então, faz uma diferença quando você tem a experiência, né? Eu sei o que você está sentindo, eu já senti isso, eu passei por isso, mas eu sei também como sair, eu sei também qual é o caminho para poder sair dessa situação, para você se reerguer, para você conquistar os seus objetivos, para você fazer uma avaliação aí da sua vida e identificar o que precisa ser feito, quais as áreas da sua vida que precisa ter mais atenção. E o legal é quando você para o momento e olha para a sua vida inteira, né, para todas as áreas da sua vida, e você pensa, pô, já está tudo ruim, está tudo de 0 a 10, está 5. Mas, às vezes, uma atitude, uma ação que você faz vira um efeito alavanca para todas as outras. E eu também falo isso por experiência. Eu estava muito desanimada, desmotivada, mesmo num momento muito bom da minha vida, eu parei. E quando eu tive esse entendimento melhor sobre Deus, sobre a espiritualidade, quando eu foquei na minha espiritualidade, todas as áreas da minha vida subiu, todas. Aí eu voltei a fazer essa roda da vida e eu percebi que só tem duas áreas da minha vida que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção. Não que ela esteja ruim, eu estou num caminho, eu já sei para onde eu quero ir, mas todas as outras estão boas. Então é possível, sim, você ter alegria e felicidade em todas as áreas da sua vida. Sempre vai ter uma ou outra que você vai ter que dar um pouquinho mais de atenção. Mas que, às vezes, olhando para um ponto, você consegue alavancar todas as outras áreas da sua vida. Sim, ó, obrigado pelo depoimento que você deixou aí. Quando o pessoal me manda, eu fico muito feliz, me ajuda, né? Me dá um retorno depois. E também de saber que o que eu chego a fazer
de certa forma, toca positivamente as pessoas ao meu redor, né? Vou despedir agora aí da galera, né? Se você chegou até aqui, quase 2 horas de vídeo, é porque você tem um interesse em aprender sobre o tema. Uhum. Você guardar isso tudo que nós falamos, com certeza você vai colher frutos bons na sua vida. E fique com a gente, siga a gente aí nas redes sociais, nós vamos disponibilizar mais conteúdos, quem sabe novos vídeos grandes como este, os cortes também, e assim, nós crescemos e compartilhamos, né? O conhecimento ele é muito bom para todas as áreas da vida, Uhum. beleza? Despede aí da galera. Eu acabei nem falando do meu arroba. Meu arroba é isabela.d.vieira. Então, eu agradeço também pelo convite, Davi, em primeiro lugar. Agradeço a você que está nos acompanhando. E eu me coloco à disposição. Acompanhe, vai ter mais vídeos, mais assuntos, né, que a gente possa colocar. E quem sabe você não está passando por isso e possa se identificar com a nossa história. Então, eu também só tenho a agradecer. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço enorme.